Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos de volta para o nosso encontro semanal com Luz na Penumbra, na companhia dos amigos Aloísio Guigino. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Que Deus nos ampare. E Eduardo Araújo. Um grande abraço, muita paz a todos. Dando desconto das cenas de bastidores, que vocês não veem, mas imaginam, não é? Retornando ao estudo da obra O que é o Espiritismo. Agora o seu Aloísio vai lá. Nós estamos na questão 153. Na segunda parte, capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que tem como tópico o homem depois da morte. E é interessante o desenvolvimento que é dado por Kardec nessa obra, porque ele coloca aqui pontos que foram fruto de muito debate, de muitas questões, quando da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857. E esta obra, ela é de 1859. Não existia ainda nenhuma outra obra da codificação. Então essa obra tem a proposta de esclarecer pontos que surgiram como dúvidas recorrentes ou como necessidade de uma ampliação maior daquilo que nós encontramos nas respostas dos Espíritos no Livro dos Espíritos. E tratando então desse tópico, o homem depois da morte, o que acontece? Essa sempre foi uma grande questão que nós enfrentamos, né? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Depois da morte física, o que acontece conosco? Então Kardec aqui organiza perguntas que versam sobre esses pontos mais recorrentes. E aqui vem na questão 153 dessa obra, o que é o Espiritismo, a pergunta: encontra a alma no mundo dos espíritos os parentes que ali a precederam? Isso é uma aspiração, né, de todos nós, né? Quando parte alguém nessa viagem de retorno à vida espiritual, nós nos lamentamos desta separação, certo? E nos perguntamos, né, será que nós vamos nos encontrar de novo? E é isso que Kardec coloca aqui. E buscando esclarecer essa questão, ele nos diz o seguinte. Leia aí para mim, Aloísio Guigino, que estou sem meu óculos. Não só os encontra, como também há outros muitos seus conhecidos de outras existências. Geralmente, aqueles que mais a amam vêm recebê-lo à sua chegada no mundo espiritual e ajudam-na a desprender-se dos laços terrenos. Entretanto, a privação de ver as almas mais caras é algumas vezes punição para os culpados. E aí é importante, Aloísio, assim, um alerta, né? Eu sei que tem muitas pessoas, a gente por vezes escuta esse tipo de frase, e nós vamos alertar aqui baseado na resposta de Allan Kardec. Vejo muitas pessoas dizendo o seguinte: eu queria me matar porque eu não aguento mais a saudade de quem eu amo. Então, aquele que comete este gravíssimo equívoco de achar que ou se matando, tirando a própria vida diretamente ou indiretamente, ainda tem esse detalhe, tá? Vai chegar mais rápido no plano espiritual para rever aqueles que ama, é um grande e grave engano. Conforme alerta Allan Kardec aqui na questão 153 do livro Que é o Espiritismo,
Ele diz: a privação de ver as almas mais caras é algumas vezes punição para os culpados. Então você que está nos escutando, que está nos assistindo, ou nos ouvindo também aí pelo YouTube, nós entendemos, respeitamos a sua dor, né, a dor da saudade, da falta da presença física daqueles que lhes são caros. Porém, abreviar a sua vida não é garantia de reencontro com aqueles que você ama. Nós precisamos nos manter fiéis a Deus, sabendo esperar o momento em que Deus decidir o nosso retorno. Se nós tivermos essa resignação, se nós continuarmos a nossa caminhada aqui na Terra, muito provavelmente receberemos como prêmio, né, já na porta do desencarne, ter ali os nossos entes queridos ao nosso lado. É muito comum o relato de pessoas que estão no limiar da vida física para a vida espiritual, os chamados moribundos, relatarem a presença de entes queridos ali, já no hospital, à beira do seu leito de dor, e muitos relatam isso com grande tranquilidade. Estou vendo minha avó, estou vendo meu avô, estou vendo minha mãe, estou vendo meu pai, estou vendo... Enfim, o que mostra que esses amigos, esses afetos, eles nos acompanham e se fazem presentes numa hora tão importante como a hora do nosso desencarne. Isso, claro, conforme coloca aqui Allan Kardec, para aqueles, né, que souberam viver a vida se esforçando no bem, tentando buscar, dentro das suas limitações, fazer aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Essa resposta que Kardec dá a essa pergunta, certo? Se nós encontramos aqueles que nos precederam aqui, nós podemos ampliar um pouquinho, porque nessa resposta que ele dá a essa pergunta, existem 3 vertentes aqui, certo? A primeira delas é que não só os encontra, como também há outros. Sim. Porque as nossas relações, elas não são limitadas a presente presente capítulo da nossa jornada evolutiva. Nós tivemos outras. E nessas outras também estabelecemos relações de afinidade, de amor, de carinho, certo? E isso mantém-se, como nós vimos na semana passada, na nossa conversa aqui, quando nós conservamos as lembranças daquilo que nós fizemos na Terra, de certa forma, certo? Então, as nossas relações, elas são perenes, elas são relações de amor, elas se mantêm, mesmo que tenham sido em outras existências. E aqueles a quem nós estabelecemos nesta vida relações mais profundas de amor, de afinidade, esses continuam tão ligados a nós, que é aquilo que o Eduardo lembrou aqui, certo? Eles vêm normalmente nos instantes finais para nos dar assistência nessa viagem da vida física para a vida espiritual, para que ela possa ocorrer da maneira mais suave, mais tranquila possível. E, finalmente, o terceiro ponto que é abordado aqui, indireta e diretamente, é essa privação de ver as almas mais caras, às vezes como punição dos culpados, que ocorre, eu não aguento, não suporto mais a ausência de fulano, de Beltrano, então acaba com a própria vida. Aí é que não vai ver mesmo. Certo? Exatamente. Aí é que não vai ver mesmo, porque vai chegar a vida espiritual numa situação de sofrimento, de vibração negativa, certo? Que não vai proporcionar a este espírito, por decisões mal feitas, né, a oportunidade de se reencontrar. Vai reencontrar, mas vai levar muito tempo para que possa alcançar esta situação tão almejada. E aí a gente aconselha a leitura do livro O Céu e o Inferno, no seu capítulo 5, né?
ele vai tratar aí sobre os suicidas, e nesse capítulo tem aqui, capítulo 5, da segunda parte do livro Céu e Inferno, e o tópico é mãe e filho. É a mãe que comete suicídio, né, porque o filho de 21 anos havia desencarnado, e ela, entendendo que não iria suportar essa dor da ausência do filho, ela busca, através do suicídio, uma solução para ir para perto do filho. E Allan Kardec vai mostrar aqui o quanto que a decisão dela foi, segundo o que o Aloysio acabou de falar, completamente equivocada, já que ela não pôde, claro, estar ao lado do filho. E o filho, muito sofrido por ver a mãe naquela condição, também não poder fazer nada, porque ele estava numa condição melhor, desencarnado, mas a mãe, tomando essa decisão, ele se comunica com Allan Kardec e relata, né, a frustração dele em não poder ajudar a mãe nesse momento, já que ela estava colhendo o que plantou, né? E sabe lá Deus quanto tempo que ela levaria nessa recuperação. Se a gente pudesse resumir essa coisa toda, nós estaremos juntos quando nós estivermos com vibrações semelhantes, certo? Com sintonia através dessas vibrações semelhantes. Nós vimos aí, nós citamos há pouco aqui, sem falar os nomes, mas a nossa enciclopédia aqui colocou os nomes, certo? Nós vimos a situação de Matilde, que era um espírito muito elevado, que para ser percebida, vista pelos amigos de nosso lar, ela teve que se materializar, certo? Porque ela não tinha a sutileza do seu perispírito, não permitiam nem que aqueles companheiros de nosso lar a vissem, certo? E o seu filho, com quem ela mantinha um elo de amor muito forte, que era Gregório, que era o chefe de uma falange de obsessores, isto é, de espíritos que trabalhavam no mal, e que ela não conseguia sequer se aproximar dele por uma rejeição vibratória por parte dele. Então, nós vemos o seguinte: para que nós estejamos juntos, nós temos que ter vibrações semelhantes. É isso aí. Miranda, desculpa, eu vou te cortar mais uma vez aqui, só porque vale a pena ler nesse livro Céu e Inferno, no capítulo 5, Mãe e Filho dos Suicidas, quando Kardec pergunta ao próprio filho dela, ele desencarnado, a mãe se mata para ir junto do filho, e Kardec pergunta a ele: sabeis do suicídio de vossa mãe, em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? E ele responde: sim, e se não fosse o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, e me julgaria completamente feliz. Você vê? Ele estava numa condição de felicidade no plano espiritual. E ele complementa: pobre e excelente mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea, e tomou para se unir ao filho o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Assim retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor. É isso, Maria de Fátima Miranda. Não, antes da Maria de Fátima, coitada, ela vai gente, ela hoje não vai conseguir falar. Ela vai conseguir. Não, mas que esse ponto que a gente está focando com mais ênfase aqui, ele é muito importante nos momentos que nós estamos vivendo. Exatamente. Porque a quantidade de suicídios tem sido muito elevadas. E praticamente por várias razões, mas uma delas por esse desespero da separação ou essa não alcançar objetivos imediatos. Joana de Anjos tem uma página no livro Amor Imbatível Amor que fala de comportamentos autodestrutivos, tá? Então nós somos imediatistas, nós queremos a coisa agora, e quando nós não conseguimos, nós apelamos para subterfúgios ou para ações que só vão piorar a nossa situação. Uma delas é o suicídio. É interessante, porque as ligações que fizermos aqui, elas vão continuar no mundo espiritual. Tanto que Jesus fala: onde estiver o vosso coração, aí está o teu tesouro.
Mas ele também diz assim: o que ligares na terra será ligado no céu. A essência é o amor, mas a maneira como nós trabalhamos isso é que vai facilitar ou dificultar, né? Então, aquela mãe que se mortifica no dia a dia, renunciando ao benefício dos filhos, ela está conquistando virtude, mérito. Mas aquela mãe que se mata para estar com o filho, olha só, é diferente, né? Uma coisa é ela, através da renúncia, mortificar-se no dia a dia, ali às vezes, silenciando para evitar litígio dentro de casa, buscando desenvolver um método de compreensão, ainda que por dentro ela esteja se martirizando, mas ela está no controle do bom uso do livre-arbítrio. Quando ela se mata a nível de detonar o corpo, ela está sendo rebelde. Outro dia, conversando, é a maior agressão que nós podemos fazer a Deus, é destruir o corpo físico, porque é a nossa ferramenta de trabalho que Ele nos concede. Lembrando, né? Que direta ou indiretamente. Direto ou indiretamente. Nós sabemos que detonar com a ferramenta física do outro é um crime, e nós vamos responder por ele. Agora, quando você detona a própria ferramenta, você está dizendo a Deus que Ele está errando contigo, que não serve. É muito doloroso. Que Deus tenha misericórdia daqueles que neste momento estão passando por situações delicadas e visualizam o suicídio como sendo uma porta, porque não é. Ao contrário, né? É uma tormenta muito grande. E aquele que está sofrendo, busque em Jesus força, porque eu tenho certeza que não quer se matar. Tanto gosta de viver que está desesperado porque não vive como gosta. Né? Então busque coragem para superar a dor, porque ela é transitória também. Vamos seguindo aqui, é você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro Que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos no capítulo 3 e agora vamos para a pergunta 154. Já entrando num outro ponto aí muito importante, que é a questão das crianças, né, do outro lado da vida, após a morte. Então é perguntado o seguinte: qual é, na outra vida, o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenra idade? Suas faculdades conservam-se na infância como durante a vida? Resposta aí de Allan Kardec. O desenvolvimento incompleto dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. Livre desse envoltório, suas faculdades são as mesmas de antes da sua encarnação. Não tendo passado mais que alguns instantes na vida, o espírito não sofre modificação nas faculdades. E aí uma observação: nas comunicações espíritas, o espírito de uma criança pode, pois, falar como de um adulto, porque pode ser espírito adiantado. Se algumas vezes adota a linguagem infantil, é para não tirar à mãe o encanto que sempre está ligado à afeição de um ser frágil e delicado, cercado de graças da inocência. E aí tem a recomendação aqui da leitura da Revista Espírita de janeiro de 1858. E o título do tópico é Mãe, Estou Aqui. E conclui aqui o seguinte: a mesma questão pode ser formulada acerca do estado intelectual da alma dos cretinos, dos idiotas e dos loucos depois da morte. Sua solução se encontra na explicação precedente. Então, excelente aqui essa pergunta, porque suscita muitas dúvidas. E nós lembramos, Kardec deixa claro, que dependendo da condição do espírito, se for um espírito mais adiantado, ele reassume a sua lucidez anterior quase que automaticamente. No entanto, espíritos menos adiantados, esse processo se dá de uma forma mais vagarosa, o que é bem demonstrado no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, mostrando que no plano espiritual existem instituições voltadas para o acolhimento de crianças desencarnadas. Claro que são crianças espíritos de uma condição ainda um pouco menos adiantado, que não conseguem readquirir essa lucidez que é o normal para os espíritos mais adiantados, Aloysio Guigino. O espírito, quando desencarna, ele leva consigo
todas aquelas sensações, aquela situação que ele acabou de vivenciar de uma forma muito forte ainda. Então, se um espírito, se uma alma, né, desencarna e vira espírito, numa situação de um corpo físico de criança, ele pode se sentir no plano espiritual como se uma criança fosse. Assim como você pode se sentir no plano espiritual de várias outras maneiras, até mesmo como um ovoide, né? Como nos relata André Luiz, né? São problemas de culpa, problemas da sua vida anterior, o problema, na realidade, como o espírito se sente e como ele organiza o seu perispírito e se apresenta daquela forma. Eu tenho comigo, isso aí é uma percepção minha, certo? Não sei se eu estou correto ou não, mas nesses casos, dessas manifestações de espíritos, muitas vezes se comportando como crianças, eu tenho comigo que a nossa posição é de buscar alguma coisa que auxilie o despertamento e a transformação desse espírito. Porque se ele se mantiver nessa postura de crianças, ele está perdendo tempo no seu processo evolutivo. Certo? Então, aquilo que nós pudermos, ele se sente como criança, nós temos que entender isso. Ele se sente como criança e se manifesta como criança, mas eles não são crianças. Criança é o espírito encarnado na tenra idade, certo? Não o espírito desencarnado. Então é uma maneira como eu vejo, certo, essa situação. Nós vemos entre nós encarnados muitas vezes comportamentos que nos levam ao nos depararmos com a manifestação de um espírito como se uma criança fosse, que nós embarcamos na mesma canoa. Sentamos no chão, fazemos trancinha, começamos a falar errado, certo? Começamos a dizer que é bala, mas não sei o quê. E, na realidade, nós não estamos sendo úteis àquele espírito que ali está. Não vai explicar para ela de uma maneira muito, muito drástica, certo? Esta situação, mas vai agir com ela, procurando que ela cresça também em espírito. Essa citação que você está falando, né, nós vemos manifestações assim na Umbanda, por exemplo, que é para atender mais a clientela que busca, porque se fosse uma criança não daria conselho. Criança não tem maturidade para orientar e aconselhar ninguém, não é? Então, aqueles que buscam dessa forma, que busquem se esclarecer, porque vai auxiliar esses espíritos a não sentirem mais essa necessidade. Mas nos lembramos também da falange do Antônio de Pádua, segundo Ivone Pereira, que se apresenta na feição de crianças, mas são espíritos superiores. Eles não agem como criança, mas a apresentação deles, da dona Ivone, quando narra, que é como eles estão na forma infantil, como se fosse naquela situação da simplicidade e da pureza da infância, mas são espíritos superiores com atitudes sóbrias. Perfeito. Dito isso, estamos chegando ao final de mais um programa. Passa rápido, esse tema aí é palpitante, imagino que nossos ouvintes gostariam que a gente estendesse um pouquinho mais, mas o relógio ele é inflexível. Numa próxima oportunidade, se possível, retomaremos aí esta questão interessante das crianças após a morte. Muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec
no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos para mais uma noite do programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, anos ímpares, 1861. Estamos em janeiro de 1861, eu e meu parceiro Renato Souza. Seja bem-vindo, meu irmão, boa noite. Boa noite, Bill, boa noite a todos. Estamos aí, né? Juntos, mais uma vez, né? Com certeza. Dando continuidade onde nós paramos na semana passada. Qual o capítulo mesmo? Que rápido, né? Precisávamos sair correndo, né? Para poder atender um chamado, né? Chamado da direção, né? Da presidência. Da presidência. Não tem como negar, né? Não é demissão, né, Renato? Então, E aí a gente terminou o programa rapidinho, né? Porque precisávamos atender aqui no outro estúdio. A gente precisava entrar no ao vivo aí. No ao vivo, Você sabe que o programa é gravado, a gente estava gravando aqui e aí... Tivemos que entrar no Respondendo aos Ouvintes. Ao vivo, né? Aí então. Saímos correndo, mas faz parte, né? Isso aqui, soldado tá no quartel, né? É assim mesmo. Desse jeitinho. É desse jeito, então. né? Então, e qual o capítulo mesmo, Renato? Você que é um cara que grava tudo. Olha, o capítulo, aí. Vamos ver aí, Bill, como é que tá escrito aí pra você aí, o capítulo que tá... Pois, nós estamos no capítulo 1, estamos em janeiro ainda, né? Estamos em janeiro ainda. Estamos em janeiro. Ele tá falando aqui sobre as situações... Espírito batedor do Albe. Ele começou a fazer toda uma dissertação a respeito das questões ligadas às obras, né? As principais obras, né? Sim. Tudo, e agora ele tá começando a desmembrar, né, e voltando em determinados temas, né, que já foram tratados, inclusive, quando a gente fez 1859, espíritos batedores, espíritos, né, ele vai citar muita coisa aí, né, Bill, que a gente vai poder compreender, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Sim. Uhum. Longe de se atenuarem, os fatos se agravam cada vez mais de modo aflitivo para exasperação do espírito, que, por certo, teme perder o domínio que exerce sobre o rapaz. Quis perguntar-lhe o nome e os antecedentes, mas só logrei mentiras e blasfêmias. Devo dizer agora que ele fala pela boca de um rapaz, que lhe serve de médium falante. Tentei inutilmente despertar-lhe melhores sentimentos, por meio de boas palavras. Respondeu-me que a prece não exerce o menor poder sobre ele, que tentou se elevar até Deus, mas só encontrou gelo e nevoeiro. Acho que é importante a gente falar aqui, isso aqui, ó. Respondeu-me que a prece não exerce o menor poder sobre ele, né? E a gente dá uma pausinha aí, né, para falar, né, Renato, aquelas questões de exorcismo, né, que a gente vê muito em filmes e que acontece também, né? Acontecia mais antigamente, pelo menos é o que eu imagino. Hoje talvez não aconteça muito, mas o padre colocar lá a cruz na cabeça do indivíduo, né? Isso tudo aí, né, Renato? Que funciona. Coisa de filme, né, Renato? Com todo respeito, é coisa de filme. Sim. O que funciona mesmo, não é? É a humildade que você vai carregando ali na prece, na oração, né? E nunca achar que você que vai resolver. Principalmente isso, né? Mas é bom a gente abrir um parênteses aqui. A gente não está falando da não força da prece, muito pelo contrário. A prece tem muita ação. Sim. Só que depende de quem está professando, né? Sim. E aí quando você roga na prece, primeiro o auxílio das forças superiores, Jesus, né? Do seu sagrado, não é? Com certeza você vai melhor amparado, tá? Mas não se esqueça de agradecer o amparo que você recebeu para poder resolver alguma coisa. Olha, de início vai acontecer exatamente isso que ele está falando. A prece não me alcança. Sim. Ele está tão arraigado ainda, está tão mergulhado, envolvido, não é? Com as situações às quais ele está transitando, que é difícil, acontece, a gente tem na própria história. Sim, às vezes a própria vontade do espírito. Eu não quero receber isso. Não quero agora, mas você vai tentar lá na frente, eu vejo. Mas agora não quero. Ele cria uma barreira. Sim. Pronto. Uma questão de vontade, né, Renato? A vontade a nossa vontade é soberana em quaisquer que sejam as situações. Sim. Né? E o próprio Viktor Frankl diz que no final das contas a decisão final é sempre a nossa. Mas o Renato não quis que eu fosse. Cara, isso não serve de argumento, né, Renato? Não. Tu vai chegar lá do outro lado, e aí, Bill, o que você fez naquela situação lá? Eu não fui, sabe por quê, o meu mentor? Porque o Renato falou que não era tão bom pra mim. Tá, mas e você? O que você achou? Eu até achei legal, mas ele falou que não, eu não fui.
E aí, vai ter atenuante para mim, Renato, isso? Ou agravante? Pois é, né? Cada um, né? Vai responder pelas suas ações e tudo, enfim, tem tudo isso. Exatamente. Então vamos lá. Que tentou se elevar até Deus, mas só encontrou gelo e nevoeiro. Então me chama de beato, e quando oro mentalmente, observo que se torna furioso e dá golpes redobrados. Diariamente traz objetos muito volumosos, ferros, cobre, etc. Quando lhe pergunto onde os obtém, responde que os toma das pessoas desonestas. Se lhe dou lições de moral, enfurece-se. Uma noite me disse que enquanto eu visse, ele quebraria tudo e que não iria embora antes da Páscoa. Depois me cuspiu no rosto. Tendo perguntado por que se ligava dessa forma ao jovem R, respondeu: se não fosse ele, seria outro. O próprio pai não está livre dos assaltos desse espírito malfazejo. Muitas vezes é interrompido em seu trabalho porque é batido, puxado pelas roupas, em todas as direções e mesmo beliscado até sangrar, né? Quer dizer, se não fosse o menino R, seria o próprio pai, enfim. Então a questão dele não era pessoal, né? A questão dele era atrapalhar, era bagunçar, né? Enfim, desestabilizar, né? Fiz o que pude, mas os recursos já chegam ao fim. Acrescento que é tanto mais difícil obter bons resultados, quanto é certo que o senhor e a senhora R, apesar do desejo de livrar-se do espírito que lhes ocasionou verdadeiros prejuízos, e são obrigados a trabalhar para viver, não me auxiliam, pois sua fé em Deus não tem grande consistência. Quer falar alguma coisa aí, Renato? É interessante, né? Como é que a fé é importante na vida, né? Sem dúvida. Não nos movemos, não é? Sem determinadas ligações que nós precisamos fazer, não é? Nos movemos em Deus? Sim, mas eu preciso crer em Deus, eu preciso acreditar que existe um Deus, que a tudo vê, a tudo sabe e tudo mais. E essa fé é importante. Sim, é o que a gente tem falado muito lá no post, na Orlando, você, a questão do sagrado, né? Exato. Qual o seu sagrado? Uhum. É fulano, é ciclano, beltrano, não importa. Importa que no final tudo a gente diverge aqui atrás, mas lá na frente converge para um Deus único, né, Renato? Sim, então, sim. Não importa o nome ou a crença que você tenha, ou a fé que você professe, no final lá vai tudo convergir para um único Deus, né? O nosso Deus único, né? Que é na nossa, sobretudo na nossa doutrina, que é monoteísta, né? Então a gente não tem outro Deus, né? Como antigamente tinham muitos deuses, né? Deuses disso, Deus aquilo, enfim, não importa. Omitimos uma porção de detalhes que só serviriam para corroborar o que relatamos. Todavia, dissemos o bastante para mostrar que se pode dizer desse espírito como de certos malfeitores, que é da pior espécie. Na sessão da Sociedade de 9 de novembro último, foram dirigidas a São Luís as seguintes perguntas a respeito. Pergunta número 1. Teríeis a bondade de dizer-nos alguma coisa sobre o espírito que obsidia o rapaz R? A inteligência desse rapaz é das mais fracas. Quando o espírito se apodera dele, fica completamente alucinado, tanto mais quanto mais mergulhado no sono, não exercendo a razão nenhum domínio sobre o seu cérebro. Deixa-se obsidiar por esse espírito turbulento. Perdão aí, Renato, que eu estou atrapalhando aí. Tem um ponto interessante aqui, Bill, que é a questão do sono. Quando ele dorme, aí que tudo fica muito mais fácil. Sim, fica mais frouxo os laços, né? Ficam mais afrouxados. Para que essa ação possa acontecer, não é? Também, né? E a gente vê aí um processo de subjugação total, né? Que Kardec relata muito bem lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, da obsessão, é onde o espírito toma conta totalmente das ações, dos pensamentos, ou seja, não é mais o espírito do Renato que está habitando nele, mas, entre aspas, obviamente o espírito continua lá, né, conectado ao corpo, mas as ações são comandadas por mim, por exemplo, né, nesse nosso exemplo aqui, a gente sempre dá exemplos nossos, né? Sim, sim. Eu estou como espírito obsessor, comandando totalmente as ações do Renato. Isso é um processo de subjugação, é o processo mais grave, acentuado, e que pode levar realmente até a loucura psiquiátrica mesmo, física, né, Renato? Sim, sim, perfeito. O estado de perturbação. Exatamente. Mesmo, Então vamos lá, segunda pergunta. Pode um espírito relativamente superior
exercer sobre outro espírito uma ação magnética e paralisar suas faculdades? Interessante a pergunta, né? Porque ele fala espírito relativamente superior. Relativamente superior. Não quer dizer que são um espírito puro, superior àquela pessoa, né? Relativamente, né? Então, e aí vem a resposta, né? Um espírito bom nada pode sobre o outro, a não ser do ponto de vista moral, jamais fisicamente. A fim de paralisar pelo fluido magnético, terá de agir sobre a matéria. E o espírito não é matéria semelhante ao corpo humano. Que resposta, hein? É bom para as pessoas entenderem. Primeiro que a gente está aqui no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, 1861, janeiro de 1861, sempre os anos ímpares, né, meu parceiro? Sim. Que é um espírito comprometido, não vamos nem colocar puro, porque aí já é autoexplicativo, né, o termo, né? O espírito puro é espírito puro. Mas um espírito comprometido com a mudança, com as leis divinas, né, Renato? Ele não vai nunca levar ou causar nenhum tipo de constrangimento a outrem, ao médium, ao assistente. Ele sempre vai querer levar tranquilidade, paz, serenidade. Sim. Então, o São Luís é bem explícito aqui. Um espírito bom nada pode sobre o outro, a não ser do ponto de vista moral. Jamais fisicamente. Ou seja, ele nunca vai querer comandar-te. Ele vai até falar para você, Renato, seria bom você ir para a esquerda, mas o Renato está pendendo para a direita. Aí fica contigo. Mas aí o que eu faço, São Luís? Não sei. Você resolve. Eu preciso respeitar o livre-arbítrio, né? Se São Luís falasse isso para mim, vai para a esquerda, eu ia de olhos fechados, né, Renato? Nem você hora. Na hora. Eu nem perguntava nada. Nem perguntar. Então. Mas enfim, brincadeiras à parte, é isso. Agora, os espíritos menos comprometidos, eles querem tolir o nosso livre-arbítrio e fazer aquilo ao contrário do São Luís. Em vez de ir para a esquerda, não, vai pela direita que vai dar bom, só que vai dar ruim, né? Sim, sem dúvida. É isso. Número 3. Como então pretende o Jorge R. magnetizar o espírito e fazê-lo adormecer? Ele assim o julga e o espírito se presta à ilusão. Né? Vamos lá, número 4. O pai deseja saber se não haveria um meio de se desembaraçar desse hóspede importuno e se o filho ainda estaria sujeito a essa prova por muito tempo. Quando o rapaz estiver acordado, será necessário que evoquem junto com ele os espíritos bons, a fim de o pôr em contato com estes e, por esse meio, afastar os maus que o obsidiam durante o sono. E aí aquela questão que a gente sempre fala, né? A leitura edificante antes de dormir, a prece, a oração, porque você vai dormir do jeitinho que você estava naquele momento. E aí, você não faz nenhuma prece, nem não olha para cima, né? Como diz o outro, agradece, na mão do palhaço, né? E aí, como é que faz? Como é que acontece? Como é que as coisas rolam? Né? Sem dúvida nenhuma. Com certeza você, depois que teu corpo adormece, não é? O espírito vai para onde você estava pensando ali naquele momento. Foi dormir com raiva. Sim. Foi dormir com... Para onde a sua conexão manda, né? Lógico. E aí fica muito mais fácil de você ser assediado, né? Sem dúvida. E no caso dele tem essa questão dessa obsessão e que eles já sabem que podem se aproveitar muito mais desse momento em que ele está dormindo, porque fica muito mais fácil, né? Sim. E eles estão tentando, de alguma forma, imantar o jovem no momento que ele está acordado, e aí trazendo para ele uma consciência que ele possa lucidez, levar no momento em que ele está dormindo. Bill? A gente vê que nesse caso específico aí, como anteriormente é dito, o espírito aparentemente não tem ligação com ele, né? Se não fosse com ele, seria com outro, né? Ou pelo menos não uma ligação direta, né? Mas a gente vê em várias outras obras da André Luiz, né? Enfim, que às vezes o espírito não tem ligação com o obsediado ou obsedado, mas ele está sob a égide de um outro espírito que tem ligação direta com aquela pessoa, o obsediado, e que fica, entre aspas no que eu vou falar, parafraseando meu parceiro aqui, Renato Souza, conduzindo a situação
É meio que refratado, né? Exatamente. Digamos que seja uma obsessão indireta, se a gente pudesse usar esse nome, né? Eu não vou fazer, mas eu vou mandar outro fazer. Sim. E aí entra todo um processo de obsessão, né, Renato? De processos de outras encarnações. A gente não poderíamos nos aprofundar aqui, que já daria um outro tema, um outro programa. Sim, sim. Né? Mas aí, Renato falou da questão da oração, né? De você estar conectado, mas também... como as pessoas sempre questionam na educação mediúnica, Bill, quanto tempo eu devo, que as pessoas sempre pensam, quanto tempo eu tenho que parar de beber antes do trabalho, ou sem fazer sexo, ou sem comer carne? Eu falo, normalmente é 7 dias antes, né? 7 dias antes do trabalho. É todo dia. É todo dia. Aí as pessoas olhavam assim, 7 dias, aí fazendo uma conta na cabeça ali, né? Falei, todo dia é mudança, cara. É mudança de comportamento, né? É disciplina, né? Disciplina, equilíbrio, cara, nas coisas. Tudo requer equilíbrio. Né? E aí tem que viver, você precisa viver, você não tem como se apartar da tua vida aqui, material. E aí o que te resta fazer? Que é muito importante, a questão do equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Sim, porque que a gente fala sempre em processo obsessivo, o nosso posto é uma casa, né, voltada para o processo de desobsessão, né, Renato? Então a gente tem expertise no que a gente está falando, tanto eu quanto o Renato. Você precisa mudar de atitude, né? A tal da reforma íntima que a gente tanto busca, né, Renato? Reforma famigerada. Reforma íntima. Então nós já trazemos conosco os nossos processos obsessivos. Isso é fato. Todo mundo sabe, dentro da doutrina espírita, todo mundo sabe disso, doutrina espírita, espiritualista sabe disso. Vamos colocar aí o Renato de novo aqui. O Renato está aqui hoje, ele é Renato Souza, ontem ele era Manuel Joaquim José da Silva Xavier, tá? E eu conheci o Manuel Joaquim da Silva Xavier, não conheci o Renato, né? Só que o Renato fez várias situações comigo que me deixaram desorganizado. Talvez no ponto de vista dele nem tenha sido grande coisa, mas para mim foi. E isso é o que importa. Sim. Não importa o que você acha, né? Mas como chegou isso para mim? Como chegou? Isso foi ofensa e eu não perdoei ele, estou perseguindo ele. Então quando eu chegar aqui e me defrontar com o Renato Souza, eu não posso mais ver o Manuel Joaquim. Eu preciso enxergar uma outra pessoa. Exato. E é isso que a gente se perde, né, Renato? Porque ao invés de eu cortar, é como um câncer, né? Você vai se alimentando das células sadias. Se eu não cortar aquela ligação sanguínea ali, eu vou alimentar mais o câncer, a doença. Sim. Então, quando você começa o processo de reforma íntima, não que aquilo vai se apagar, não se apaga, o que você fez não se apagou, está lá, a marca está lá no espírito, no caso eu vou continuar perseguindo o Renato, só que eu não posso mais enxergar aquela pessoa, tem que ver uma outra pessoa, e o Renato vai fazer o processo dele, trabalhar, vai passar por aquilo que ele tem que passar mesmo, isso aí ninguém se furta isso, mas ele não vai alimentar, o Renato não vai mais me alimentar. Tá, pessoal? Mudança, né? É mudança. Eu quando olhar, o cara já não é mais aquele, não, já é outro. Isso vai me fazer talvez me despertar também para minha realidade, né, Renato? Sim, perfeito. Na doutrina espírita não pode, né? Tem responsabilidade. Sim. Só isso. Você se responsabiliza, não é? Pelos seus atos. Simples assim. É cartesiano, é 2 e 2, né? Isso aí. Fez o bem, recebe o bem. Não é? Foi equilibrado? Ótimo. Não foi? Terá as consequências, terá responsabilidade. Terá que voltar para o equilíbrio. Tudo é a busca do equilíbrio. Então você sai do equilíbrio, a balança pende para um lado e você tem que pender para o outro para buscar o equilíbrio, né? Não tem jeito. Né? E às vezes dói. E às vezes dói, porque você cai, perde o controle e cai, sim. Né? Enfim. Então vamos para a quinta, né, Renato? Vamos. Poderíamos agir assim, evocando, por exemplo, esse espírito a fim de moralizá-lo? Ou, quem sabe, o próprio espírito do rapaz? Talvez não seja possível no momento. Ambos são muito materializados. É preciso agir diretamente sobre o corpo do ser vivo, por meio da presença dos espíritos bons que virão a ele. E aí a gente fica assim, poxa, como é que pode? Se a coisa é totalmente espiritual, como é que agir, né? Diretamente sobre o corpo do ser vivo, não é isso, né? Por meio da presença dos bons. Ou seja, olha só, quando a gente vai dormir, teu anjo da guarda, teus amigos espirituais, não é? E tudo, eles trabalham o teu corpo físico. A alma não necessariamente precisa estar presente ali. Não, ela pode já ter ido fazer alguma coisa, enfim, não sei. Sim. Mas a própria espiritualidade, os benfeitores, eles começam a trabalhar o seu corpo físico para que você encare
as provas do dia que vai vir, né? E tudo. Então o trabalho, ele não é só na alma. Sim. Porque quando você está encarnado, você não é só alma. É a tríade, né? E as espírito, perispírito e matéria. Exato. E as vicissitudes, elas aparecem onde, Bill? Exatamente. No corpo físico. No nosso corpo físico. Não é? São os vícios, são, né, os excessos de toda a ordem, e aí é no corpo físico. Né? As paixões e tudo. Então, é por isso que a gente precisa entender, compreender melhor, porque ele fala, pô, mas não é o espírito, vocês não acabaram de dizer que a alma... Não, sim, mas o corpo físico tem sua importância, tá que não pode ser, lógico, não pode ser espírito. Descartada. Você não está encarnado? É o caso dele, ele está encarnado. Então, quando você leva alguém para casa espírita que passa por um momento difícil, de desequilíbrio emocional e tudo, não tem os passes, poxa, eles vão atingir o perispírito, mas vão passar por onde? Pelo corpo. Exatamente. Né? Vão passar pelo corpo. Porta de entrada. Porta de entrada. E não a espiritualidade já enxerga sempre mais à frente do que a gente, né? A gente enxerga daqui de 1,80m, 1,70m, eles enxergam de 10, 15, 20 metros, né? Por aí vai, né? Aspas no que eu estou falando, né? Então eles enxergam mais. Então, por exemplo, colocando sempre o nosso exemplo aqui, o Renato. O Renato ou eu, por exemplo, tem alguma coisa no meu corpo físico que quando eu sinto ali, por exemplo, uma dor, alguma coisa, uma angústia, na parte psicológica, psiquiatra, enfim, relacionado ao meu corpo físico, isso vai me desarmonizar. E em me desarmonizando, eu vou dar campo maior para aquela entidade que está ali buscando se apossar de mim ou me acessar de alguma forma. Se eu não estiver com equilíbrio no corpo físico, aquilo vai me desarmonizar. Então, bom, vamos cortar isso aqui, vamos ajustar isso aqui para ele ficar bem o dia todo, ou uma semana, sei lá o quê, depende de mim também, né? Porque eu tenho que estar conectado, eu tenho que ajudar. É ajudar a espiritualidade a me ajudar. Perfeito. Então vamos deixar ele restaurado nessa área aqui do corpo físico dele, para que ele não caia, né, Renato? Sim. Precisamos dessa asepsia. A prece é a asepsia do corpo e da mente. Né? Não tem como você descartar uma coisa da outra. Não tem como. Não dá para desassociar. Não, sem dúvida. É harmonia. Não é? O perispírito irradia para o corpo físico. E aí, como é que faz? Você trata só? Não, você precisa tratar tudo. Né? No estágio em que nós nos encontramos, você está com um problema, vai ao médico. Você toma um remedinho para o corpo físico. Mas precisa tratar da mente, precisa tratar da alma, precisa do passe, né? Precisa de dentro para fora, né? Claro, com certeza. O próprio Emmanuel diz que invariavelmente as doenças elas eclodem no corpo físico, mas Emmanuel diz que elas emanam do corpo. Brincadeira sem graça, essa foi bem sem graça essa, mas enfim. Elas emanam do corpo espiritual, pô. Ou seja, elas eclodem no corpo físico, mas saem lá do espírito. Tem um ponto de partida. O ponto de partida é o espírito. Que é o espírito, né? Sem dúvida. Enfim, vamos para a sexta aqui, que Kardec diz que não compreendeu bem a resposta. Digo que é preciso chamar o concurso dos espíritos bons, que poderão tornar o rapaz menos acessível às impressões dos espíritos maus. É isso aí. E aí, né, Bill? Tá chegando ao final. Sim, estamos chegando ao final. A sétima lá é a resposta um pouquinho grande. Né? Vamos deixar para a próxima sexta-feira, né? O pessoal já está com sono também, querendo se desligar, desacelerar, né, Renato? Muitos dormem ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Sim, né? Quantas vezes eu dormi e acordava de madrugada. Isso aí já é uma forma de você fazer uma asepsia, né? Do corpo e da mente. Sim. Quantos insights eu tinha ali? Às vezes eu acordava para ir ao banheiro, aí vinha uma coisa, caramba, eu ouvi isso aqui. Pô, então ouçam a Rádio Rio de Janeiro, acordados, dormindo, né, Renato? Sempre a Rádio Rio de Janeiro. Importante. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1861. Meu parceiro Renato Souza, boa noite. Até a próxima semana. Valeu, Bill Fabiano. Boa noite a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco
ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.